Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês amigos. Mais uma vez estamos aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Eu quero trazer uma mensagem para vocês, irmãos, que está no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11. A palavra de Deus fala sobre a fome da palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo um derramar da palavra de Deus, mas tem gente se alimentando errado. Tem gente buscando coisa errada. Tem gente que está se alimentando da astúcia do homem e não da palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Porque a gente prega o que está escrito. E se está escrito, vai se cumprir. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus poderoso, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Por que eu trago esta mensagem, irmãos? Porque eu vejo que muitos de nós estamos sendo enganados por falsas doutrinas, por falsos profetas, por falsas pregações, por genealogia do homem, conhecimento da carne, não do espírito, se aprofundando em doutrinas, em costumes que não está escrito, ensinando o que não está escrito, se comportando da maneira em que não está escrito. Fazendo o quê? Escandalizando o evangelho. E por causa disso e disto, o templo que já foi destruído pelo Senhor Jesus Cristo e levantado ao terceiro dia, o contexto das igrejas, estão entrando em uma situação muito triste. Muitas pessoas estão deixando de ir congregar porque estão vendo os escândalos que está acontecendo. Mas não julgue você, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não se escandalizou, porque Ele não mudou. Não julgue Deus, a palavra, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e todo sempre. Você precisa ter sede de ouvir a palavra de Deus. E se você quer uma receita para você saber se de fato a palavra de Deus está sendo direcionada para você, conforme você merece ouvi-la, leia a Bíblia. Porque você precisa conhecer a palavra para ninguém te enganar. Está escrito, vai se cumprir. Está na Bíblia, aonde? Capítulo e versículo. Vai ler. Pede interpretação do Espírito Santo, direção. Pede discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Não espírito de adivinhação, o qual Paulo repreendeu em Atos 16:16. Disse aquela mulher, espírito de adivinhação, sai dela. E a mulher acabou sendo liberta daquele espírito de adivinhação. O que diz a palavra? Sede, fome de pão. Pão? Não, mas não pão de comer, pão da palavra. Porque Jesus disse, está escrito, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como é que procede da boca de Deus? Saindo da Bíblia. Mateus 4:4. É deste pão vivo, chamado palavra, que nós precisamos nos alimentar. Como está escrito em João, capítulo 6, fala muito sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão da vida, eu sou a palavra. Fala muito em João 6. Precisamos ler e ter conhecimento deste pão que vem do céu, deste pão que nos alimenta, para que você não caia em engano, para que você não seja levado a falsas doutrinas. Mas disse o Senhor, João 6:38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a palavra, ele veio do céu, o verbo que habitava com Deus, que era Deus,
A palavra se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para que nós pudéssemos alimentar dele. E ele continua conosco. A palavra está conosco. Ela não saiu de cena. Mas nós precisamos nos alimentar deste pão. João 6,48. Eu sou o pão da vida. O pão, a palavra da vida eterna. Que há de se cumprir. Que não vai ficar um tio para lá, um tio para cá, um acento, um J, vai se cumprir. Mas o que Jesus pregou? Ele pregou a palavra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele não falou para você fazer escândalo, para você criar costume. Não. Ele disse, vai para o teu secreto, vai para o teu quarto, vai para o teu aposento, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, ele te ouve em secreto e vai te honrar publicamente. Mas o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é que o povo está com fome, está com sede, mas o pão que está sendo ofertado é um pão de idolatria, é um pão de feitiçaria, é um pão de mentira, é um pão de engano. Não é a palavra, não é os prodígios, sinais que acompanham aqueles que servem o Senhor. É show, é produção, é montagem, é aplicativos. O Espírito Santo está falando aqui, irmãos. Não tenho nada contra ninguém, mas eu não vou ser contra a palavra e nem contra o Evangelho. Tem gente sendo enganada e achando que está certa. Tem gente desmaiando, caindo, porque falaram o nome dela completo, data de nascimento, endereço e rua. Jesus não saía falando de data de nascimento, endereço e rua. Ele disse para Natanael, ainda antes que me conhecesse, eu te vi debaixo da figueira. Ele não disse o nome, não falou o endereço, falou debaixo da figueira, ele já soube, é profeta. Ele disse para a mulher samaritana, chama lá teu marido, e que vem falar comigo. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, que já tivesse 5 e o 6º que tens não é teu. Ele não disse o nome dela, endereço, rua, da rua tal. Não falou não. Ele disse, ora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade, porque o Senhor, Deus, é espírito, e é desse que ele espera. João 4:23, porque Deus é espírito. E os sinais já foram anunciados por Isaías, falando no capítulo 35, Isaías fala a respeito dos sinais que acompanham aqueles que servem o Senhor, e se confirma também em Marcos 16, versículo 17 em diante. O que diz em Isaías, capítulo 35, versículo 3, isso vem da palavra, isso é palavra, isso é pão. Fortalecei vossas mãos fracas, e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede forte e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os cegos serão abertos os olhos, os ouvidos dos surdos se abrirão, e os coxos saltarão como cervos, e a língua de mudos cantará, porque águas arrebentarão ao deserto e ao ribeiro ao ermo. Esse é o nosso Deus e este é os sinais daqueles que servem a Deus. São esses sinais. Não é nome. Não é adivinhação de CPF, de endereço. Não. É profecia e revelação, não é adivinhação. Não é dizer onde você mora, com quem você mora, o nome do pai, o nome da mãe, data de nascimento. Isso não tem nada a ver com revelação. Isso é espírito de adivinhação. Se você ler a Bíblia, você vai saber do que nós estamos falando. Se você ler a Bíblia, você vai saber do que nós estamos falando, do que o Espírito Santo está falando. Quais são os sinais que acompanham aqueles que servem o Senhor Jesus Cristo? Marcos capítulo 16, versículo 17. Na palavra, quais são os sinais para que você não seja enganado? Vamos mostrar. Eu gosto de trazer na Bíblia para que você saber. Esses são os sinais que acompanham aqueles que me servem. Marcos 16, 17.
Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Põerão as mãos nos enfermos e eles serão curados, sarados. Não é falar o nome da pessoa, ou a data de aniversário, o dia que nasceu, não é isso, isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de espírito de revelação. E é esta palavra que o Senhor quer derramar sobre nós. Mas para você receber essa palavra, a palavra diz em Romanos 10:17, que a fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para você ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia e ouvir a Bíblia. Então, se você vai para um culto, e nós infelizmente temos enfrentado muitas dessas situações, e dentro do próprio culto não se fala a palavra de Deus, não se fala o nome do Senhor Jesus, não se fala da Bíblia, fala disso, fala daquilo outro, faz daquilo, faz todo um ritual, todo um cerimonial ali, mas zero Bíblia, zero Jesus, ou pouquíssima coisa, muito de si mesmo, pouco da palavra, pouco do reino. Esquece, o Espírito Santo não está nesse negócio. Esquece, o Espírito Santo não está nesse negócio. O Espírito Santo, quando o homem de Deus é usado pelo Espírito Santo, quando ele é tomado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito vem. O fruto do Espírito vem. E qual que é o fruto do Espírito, pastor Paulo César? É você dar referência ao Deus Pai Criador. É você dar amor ao próximo. É você mostrar que o Espírito que está em você é um Espírito de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas coisas acompanham aqueles que servem o Senhor em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Há muitos espíritos, mas nem todos pertencem à verdade. Então, dentro desse contexto, você vai ver que muitas coisas vêm da obra da carne. E quais são as obras da carne, pastor? As obras da carne são manifestas como adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas parecidas a essa. Jesus veio do céu para nos salvar. E Deus deu o seu Filho amado para nos salvar, não foi para se escandalizar. E nem para ser escandalizado. A Bíblia fala, a Bíblia diz, em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Se você quer ter o teu nome no livro da vida, tenha o livro da vida na sua vida. Leia a Bíblia Sagrada. Conheça a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Se você não lê a Bíblia, infelizmente, você vai comer um pão azedo, um pão estragado, com fermento de fariseu, e vai achar que você está no caminho certo. O Senhor me traz aqui hoje para te alertar. O pão que vem do céu é o Senhor Jesus Cristo. João 6:48. Eu sou o pão da vida. E a palavra de Deus é viva, eficaz e é penetrante como uma espada de dois gumes, penetra até a alma e o espírito, medulas, apta a discernir as intenções do coração dos homens. Hebreus 4:12. Se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia, você se torna uma presa fácil para os espíritos de enganadores que estão por aí. E a Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos fariam obras tão grandes que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Fique atento, porque Jesus está voltando. Jesus te ama e eu também. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e não tem outro caminho para chegar ao Pai se não for por Ele. João 14:6. Graça e paz, Pai amado, Pai querido, Deus Jeová, Deus poderoso, Elohim, El Shaddai e Adonai, Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo, abençoa grandemente cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem, para que eles possam ter prudência, Pai, ao te buscar, a saber quem que está te servindo e falando através do seu Espírito, para que eles não sejam enganados, Pai. Cuida do teu povo, Pai. Cuida das tuas ovelhas, porque a palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida para a ovelha. E você ouvindo o bom pastor, você vai entrar pela porta da salvação. João 10:9. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima mensagem aqui no canal. Se sentir no coração, compartilhe com mais alguém essa mensagem. Nos ajude a evangelizar. Dá o seu like. Se inscreve no canal. Esse aqui é um canal de bênção. Pode usar a mensagem, pode replicar, pode colocar no papel, pode escrever. A mensagem da autoria do Espírito Santo não é minha. É para ser usada. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima mensagem.